Graça e paz, irmãos queridos, irmãs queridas, amigos que estão conosco, acompanhando nosso canal. Quero convidá-los a estarem juntos conosco, abrindo a palavra do Senhor, conhecendo a vontade do Senhor. Nós temos aqui nos dedicado a isso. Por isso que hoje é culto especialmente voltado para a palavra. E nós estamos já há algumas semanas estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Eu quero então dar boas-vindas a você que está chegando aqui, que está entrando no nosso canal e que vai participar conosco desse tempo de crescimento e de reflexão na palavra do Senhor. Eu quero dar boas-vindas àquele que não pertence a nenhuma igreja evangélica, assim como os meus irmãos em Cristo que nos acompanham, assim como qualquer outra pessoa de qualquer credo religioso que esteja aqui querendo conhecer um pouco mais de Cristo e do seu evangelho pregado por Paulo aos Efésios. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar e pedir a iluminação do Senhor para que cada um que aqui está possa compreender o que a palavra do Senhor há de nos falar. Então eu convido você a orar comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que por tua graça, por tua misericórdia, por teu grande amor, tu venhas falar conosco por tua palavra, ó Deus. Tua palavra nos edifique, tua palavra nos desperte, tua palavra nos ensine, tua palavra nos admoeste, tua palavra seja fortalecimento para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa fé, firmeza diante das tribulações, força diante das tempestades. É o que eu te imploro e te suplico em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir o texto da palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Nós estaremos lendo do versículo 7 ao 16. Na semana passada já estivemos falando do versículo 7 ao 11. Vamos ler novamente até o 16, para que haja uma compreensão de toda a perícope, de todo o texto que nós estamos aqui preocupados em ensinar. Diz assim, palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na semana passada, nós começamos a ver os ofícios temporários estabelecidos por Cristo em a sua igreja. E nós vimos que os ofícios são divididos em dois tipos: os ofícios temporários e os ofícios permanentes. Vimos que o ofício e o dom
apostólico, assim como o de profeta, foram dons e ofícios concedidos no início da igreja e que tinham uma finalidade específica que já foi cumprida nos primeiros séculos da igreja, que era servir de fundamento e de edificação para a igreja de Cristo, de forma que eles são depositários da revelação escrita. E é pela pena dos apóstolos e dos profetas que nós sabemos e temos o cânon. Que vem a ser o cânon? Vem a ser o conjunto de livros inspirados, o conjunto de livros que nós conhecemos como canônico, como sagrados, como sendo escritos do Novo Testamento, já que, naquele momento, o único cânon estabelecido era o cânon judeu, que era da Torá e dos livros do Antigo Testamento, que são de conhecimento da igreja primitiva e que eram usados como palavras de Deus naquele momento. Agora não. Agora surge a igreja, cujo cabeça é Cristo e cujo fundamento está nos apóstolos. Os apóstolos são, para nós, o depósito da fé, no sentido de que a palavra escrita, a palavra inspirada estava sobre eles, a autoridade espiritual de fundar a igreja estava sobre ele, e tão somente sobre ele, e esse ofício, para nós, ele não foi transferido a qualquer outro homem. Ele cessou com a morte dos apóstolos, com a morte dos profetas. Nós com isso não estamos com isso dizendo que todos os dons do Novo Testamento, todos os dons cessaram. Nós estamos dizendo que de forma específica, esses dons, que eram também ofícios específicos da igreja, cessaram porque cumpriram o seu propósito, que era de instituir, de fundar e de estabelecer a igreja. Com isso, nós não nos incluímos entre os cessacionistas, mas nós nos incluímos entre os continuistas, aqueles que creem que os dons, eles permanecem ainda, os dons bíblicos do Novo Testamento permanecem ainda sobre a igreja. Mas sobre a igreja, nós não cremos que o apostolado e a profecia, no sentido de termos profetas, como no Novo Testamento, seja possível hoje, tendo em vista, primeiro, que o dom apostólico era para fundar a igreja, e o dom de profeta era para que a revelação fosse recebida. Então, ambos os dons e ofícios extinguiram-se nos primeiros séculos. É o que nós cremos e é o que nós vemos aqui desse texto. É o que nós compreendemos desse texto que nós acabamos de ler. Ele mesmo concedeu, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí nós vimos que há três ofícios e dons que são permanentes na vida da igreja, que são os dons e ofícios de evangelistas, pastores e mestres. Poderíamos, inclusive, se desejarmos, e há pessoas que fazem isso, estudiosos que fazem isso, fazemos a leitura de pastores e mestres como sendo um único dom, já que não é possível ser pastor sem ser mestre. Todo pastor precisa necessariamente ser mestre. E além do dom de mestre, ter outros dons que o possibilite a exercer esse ministério pastoral. Aí nós paramos aí e vimos agora, a partir do versículo 12, que essa instituição apostólica, profética, evangelística, também pastoral e também de mestre, cumpre um propósito estabelecido por Deus para a sua igreja. Qual seria esse propósito? Esse propósito é tríplice e está aqui no texto. Vejamos comigo. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o primeiro motivo que existem ofícios temporários e permanentes, ou seja, qual a finalidade dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres e dos evangelistas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, a primeira questão é, esses ofícios, eles existem para aperfeiçoar os santos.
os santos precisam ser levados à plenitude, ao pleroma. E aqui não trata-se de santos no sentido moral, é santo no sentido da posição. Os crentes em Cristo são levados ao aperfeiçoamento através desses dons que esses homens exercem, porque esses homens, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles são os que capacitam os santos. Então, qual é a função desses homens? Exercerem o ministério de forma absoluta, exclusiva e de forma autoritária? Carismático, autoritário? Não. Carismático, sim, porque todo dom ele vem de um carisma. E carisma significa no Novo Testamento graça. Graça é carisma. Graça é dom. Graça é dádiva. Os dons, os ofícios são graças. Graças dadas por Deus à sua igreja. São homens e mulheres que são habilitados por Deus para suprirem a igreja. Suprirem a igreja de que forma? Aperfeiçoando os santos, ou seja, habilitando-os, capacitando-os, instruindo-os, ensinando-os. Os santos são ensinados e os apóstolos, os profetas, os pastores, os mestres e os evangelistas receberam essa incumbência de ensinarem a igreja. É por isso que é prerrogativa exclusiva na igreja presbiteriana o ensino como prerrogativa privativa do ministro ordenado, porque a ele foi dado a prerrogativa bíblica de ensino, a autoridade espiritual para exortar, a autoridade espiritual para capacitar. Então é o pastor, é o evangelista, é o mestre, são esses que são responsáveis pelo ensino na igreja e a quem estes designarem tal ofício e tal ocupação. A ocupação da pregação do evangelho pode e deve ser compartilhada. Não há com isto aqui nenhum veto a que outros possam pregar, de que outros possam ensinar. Outros homens, ou até mesmo mulheres, ou jovens, ou qualquer outra pessoa. Não há um veto. Mas aqui há uma clareza de que a responsabilidade, o peso, a legitimidade está sobre esses homens, sobre os evangelistas, pastores e mestres. E isto é para cumprir um objetivo bíblico, que é o primeiro que nós destacamos aqui, que é o aperfeiçoamento dos crentes, que é levá-los à capacitação de tal forma que eles tenham instrumentos para compreender a palavra de Deus, instrumentos, capacidade intelectiva, capacidade, sensibilidade espiritual, porque não trata-se apenas de dar a essas pessoas, a esses crentes, uma capacidade lógica ou teórica, ou apenas no sentido meramente abstrato, conceitual. É o preparo no sentido pleno da palavra. Preparar os santos, prepará-los para viverem também a sã doutrina, aperfeiçoá-los para que eles compreendam de tal forma a doutrina, o evangelho, e transmitam a outros também isso. É aqui um chamado para o sacerdócio universal dos crentes. Por quê? Porque apesar de serem os pastores, os mestres e os evangelistas os responsáveis pelo ensino e pela capacitação e pelo aperfeiçoamento dos crentes, de forma nenhuma isso fica restrito a eles. Eles são instrumentos de Deus para habilitarem a igreja, para que os santos em Cristo possam desempenhar um papel, possam desempenhar uma função específica, que nós vamos ver mais à frente. Essa é esse primeiro compromisso que tem esses homens.
principalmente tratando-se daqueles ofícios permanentes, os evangelistas, os pastores e os mestres. Eles têm função de aperfeiçoamento dos santos. Mas o texto continua. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e aí diz qual é o motivo que os santos precisam ser aperfeiçoados. Ele diz, para o desempenho do serviço. É a segunda questão importante aqui no texto. Para o desempenho do serviço. E serviço aqui é a palavra semelhante a diácono. Porque todo o que serve é um diácono. É serviço, é diaconia, que também pode ser traduzido por ministério. Então, qual é a função desses oficiais, pastores, evangelistas e mestres? Aperfeiçoar os crentes para que eles possam desempenhar. O que é desempenhar? É exercer por si mesmos, não conduzidos, mas por si mesmos. É habilitá-los de forma que por si mesmos eles possam desempenhar o ministério. É habilitar os santos de tal forma que eles sejam aquilo que no Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz, sacerdotes. Quem dera que todos os israelitas fossem sacerdotes. Quem dera que em Israel se levantasse aqueles que cumprissem o ministério desta forma e pudessem exercê-lo com tal habilidade. Então é o cumprimento disso, é o cumprimento daquilo que Pedro vai dizer na sua epístola, que nós fomos escolhidos, nós somos um povo separado, nós somos um sacerdócio, nós somos um povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus para proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz gloriosa. Ou seja, volte aqui comigo. Primeiro propósito é aperfeiçoamento dos crentes. Aperfeiçoamento, plenitude, para que eles desempenhem o seu serviço. Então, todo aperfeiçoamento não visa a autoglorificação, exaltação de quem se torna adulto, quem se torna pleno, mas essa plenitude do Espírito Santo na palavra de Deus é para cumprir e desempenhar um serviço. E o serviço que eles desempenham é a terceira característica que está aqui presente no texto. Veja o que o texto diz, para o serviço. E qual é o serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, é um ciclo que se fecha. Os cristãos são habilitados pelos apóstolos, pelos profetas, pelos pastores, pelos evangelistas e pelos mestres. Habilitados, aperfeiçoados para desempenharem um serviço específico. Qual é este serviço? O serviço é a edificação do corpo, é a edificação da comunidade esta que é a igreja que nós estamos falando aqui desde o primeiro versículo desse capítulo. A igreja de Cristo cumpre um propósito. Ela edifica-se mutuamente. Ela não fica voltada para si mesma. Ela volta-se para o outro. Dentro da igreja de Cristo sempre existe essa abertura. Abertura para o mundo. Abertura para o outro. De forma que todo o propósito da igreja não se volta para ela mesma, mas para a edificação dos crentes em Cristo, para que esses crentes desempenhem com habilidade o serviço. E o serviço da igreja é o aperfeiçoamento dos outros irmãos. E também a proclamação do Evangelho de Cristo. E aí ele vai dizendo, olha, isso vai ser feito, isso permanecerá dentro da igreja, e a igreja vai continuar cumprindo esse propósito até que se cumpra um propósito específico, que é até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é o limite? Qual é a extensão? Até onde vai o propósito que Paulo aqui estabelece, que é o propósito da própria igreja? E por que existem esses ofícios? Esses ofícios existem para aperfeiçoamento, para desempenho de um serviço, e esse serviço é a edificação dos crentes. Isto vai até que todos cheguem à unidade da fé. Até que todos cheguem à unidade da fé. Primeira questão aí. Cheguem a uma extensão. Que extensão é esta? A unidade na fé. Lembre-se que estamos falando que dentro dessa igreja de Cristo, que Paulo aqui proclama à igreja de Éfeso e também a outras igrejas que recebem esta carta, é que haja uma comunidade unida, onde não haja judeu nem grego, onde não haja bárbaro nem cita, nem homem nem mulher. Uma comunidade onde não haja divisões, onde as divisões elas não mais prosperam. Esse é o propósito da igreja. E isso será realizado. Enquanto isso não for realizado, o propósito não terá sido ainda alcançado, até que alcancemos a unidade da fé, diz Paulo. Então vamos continuar. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a extensão disso é a unidade da fé. E aqui Paulo diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja que não é apenas chegarmos à unidade da fé, onde não existam mais diferenças na comunidade, onde não hajam mais separações. Há um propósito claro do apóstolo em que haja unidade entre os crentes dentro da igreja, onde não haja separação por critérios raciais e nem por critérios sexuais, que não hajam separações por critério econômico. A unidade na fé visa isto. Mas ele diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, também é preciso que haja um conhecimento amplo do propósito de Deus, da vontade de Deus, por toda a comunidade, por toda a igreja. Toda a igreja precisa ter esse conhecimento do Filho de Deus revelado no Evangelho, que é o que Paulo se preocupa em ensinar. O Evangelho de Cristo precisa ser ensinado a todos, para que eles, ao aprenderem, possam repetir na vida aquilo que receberam como ensinamento. Não trata de um ensinamento que não será colocado em prática. Todo o ensino do apóstolo Paulo é um ensino para a vida. Sim, é preciso que se tenha um conhecimento teórico, intelectual, mas o conhecimento teórico e intelectual da doutrina é para nos sustentar de tal forma firmes no conhecimento da palavra de Deus e introjetar isso em nosso coração, tornar a palavra carne em nós, tornar a palavra algo que chega às nossas entranhas, ao nosso coração. Não é à toa que o homem antigo entende que a fonte da vida está nas entranhas, no coração, e que é do coração que saem todo tipo de maldades, porque o coração está sujo, impuro. Então, à medida que o nosso coração, que a nossa mente, que nós sejamos internamente introjetados pela palavra, alimentados por essa palavra, cheguemos todos ao conhecimento da plenitude do Filho de Deus, ao conhecimento do Evangelho de Deus. E com isto, em consequência de chegarmos a esse conhecimento, diz Paulo ainda no versículo 13, cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Ou seja, sejamos levados à maturidade. Varonilidade aqui é um termo próprio da época em dizer o seguinte: até que todos cheguemos a nos tornar varões perfeitos. Ou, de outra forma, traduzindo, até que cheguemos e nos tornemos pessoas completas. E o modelo aqui é masculino, que é próprio da época e do momento histórico, mas lembre-se que aqui nessa epístola, Paulo diz que não há diferença entre homem e mulher, de que todos precisam ocupar o mesmo lugar dentro da igreja de Cristo e de que todo objetivo do evangelho que ele prega à igreja da Galácia é para que não haja separações nem divisões, que as hierarquias sejam quebradas, que as separações sejam desfeitas, que as distinções não prevaleçam, que se prevaleça, assim, a unidade do corpo de Cristo. E qual é o objetivo dessa unidade e desse conhecimento? Que todos sejamos completamente e totalmente maduros, completamente maduros, numa estatura semelhante ao modelo maior que é do homem perfeito, que é o próprio Cristo. É por isso que ele diz, a medida da estatura da plenitude do corpo de Cristo. E aí agora, no versículo 14, ele vai dizer para que, ao chegarmos a essa maturidade, possamos evitar alguns problemas que provavelmente estavam presentes nessa igreja e que também é parte dos problemas que nós vivemos hoje enquanto irmãos em Cristo. Porque muitos de nós, irmãos em Cristo, não entramos nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, daquilo que Paulo fala, de unidade na fé, no conhecimento, até nos tornarmos varões perfeitos. Nós interrompemos esse processo logo após a conversão. Há muitos que vão estagnar, que vão se tornar pessoas completamente dispersas, mesmo tendo já recebido o evangelho, não tendo o crescimento necessário, e aí não são levados à plenitude, não se tornam varões perfeitos, não se tornam segundo o modelo de Cristo, não chegam ao modelo de Cristo. E aí caem no problema que Paulo aqui relata no versículo 14, para que não mais sejamos, e aí Paulo está fazendo uma crítica direta a alguns membros da igreja de Éfeso e de igrejas vizinhas que receberam essa mesma carta, para que não mais sejamos como meninos. Vocês precisam se tornar varões perfeitos, para não agirem e nem viverem como meninos. Veja o que ele diz: agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Porque haviam crentes que não paravam em lugar algum, que estavam de igreja em igreja, de doutrina em doutrina, de compromisso religioso, pulando de um para o outro, porque lhes faltava firmeza. E porque também Paulo provavelmente está preocupado de que possam entrar lobos vorazes nessa comunidade, como havia entrado em Colossos e como havia entrado também nas igrejas da Galácia e nas igrejas de Corinto, para levá-los à distorção do evangelho. Então Paulo preventivamente aqui já ensina: olha, vocês precisam chegar à estatura de varão perfeito, de forma que não sejam mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. E aqui ele especifica qual tipo de artimanha que são utilizadas. Olha, ele diz: vocês são agitados de um lado para o outro, comportam-se como meninos. Em outro momento, Paulo, olha, ele diz: olha, eu quis dar a vocês, ele fala à igreja de Corinto, eu quis dar a vocês alimento sólido, mas não pude fazê-lo, porque vocês não são ainda varões perfeitos. Vocês ainda não completaram, não chegaram à perfeita varonilidade, à perfeita compreensão do evangelho. E eu tenho que dar comida de bebê para vocês comerem, porque vocês não são ainda maduros. Gente, chega de vivermos como crentes em Cristo o tempo todo meninos,
Há muitos crentes que estão a vida inteira e são ainda meninos. Sempre estão fracos, sempre debilitados, sempre precisando ser encarregados. Meu irmão, levante-se, alimente-se da palavra, cumpra aquilo que Paulo está dizendo aqui. Chegue à unidade da fé, do conhecimento do Cristo ressurreto. Torne-se um varão perfeito, à semelhança de Cristo, para que você não seja mais um menino, uma menina que não tem convicção da sua fé, que é levado por todo tipo de influência, artimanha de erros e de heresias que são ensinadas como sendo verdade. Veja o que ele diz, que andam de um lado para o outro, que não tem paradeiro, que culpam a igreja X, Y, o pastor X, Y, o presbítero X, Y, mas nunca assumem suas responsabilidades como crente em Cristo. Como eu falei já nesse estudo, é compromisso, responsabilidade dos ministros, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, o ensino e a capacitação do rebanho. Mas isso não pode se tornar uma justificativa ou uma desculpa para a procrastinação, para a acomodação, para a estagnação do corpo de Cristo, porque todos precisam ir em direção ao alvo. Não que eu já haja alcançado, diz Paulo, mas prossigo para o alvo, para o qual fui conquistado. Ele já havia sido conquistado, mas ainda prosseguia rumo ao alvo, rumo à recompensa, rumo ao seu objetivo. E aqui o objetivo é deixar de ser menino, tornar-se adulto, tornar-se forte. Então é preciso que você avalie toda a sua trajetória até aqui. Se ela tem sido de instabilidade, de tropeços constantes, se ela tem sido de atitudes infantis, de um certo melindre excessivo, uma sensibilidade exacerbada. Questione-se, pergunte-se se você está caminhando rumo a esses 3 objetivos que Paulo aqui estabelece. Olha, todos chegamos à unidade da fé, todos tenhamos uma compreensão plena do Filho de Deus, todos sejamos levados à perfeita varonilidade. Quando nós estamos nesse objetivo de crescimento da palavra, de crescimento na oração, de vivência espiritual, todas essas coisas são buscadas e são possíveis de ser alcançadas por nós. Então Paulo diz, afaste-se da artimanha dos homens, da astúcia dos erros. E aí ele conclui dizendo, mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Veja que interessante que Paulo faz aqui. Ele diz, olha, sigam a verdade, mas sigam a verdade em amor. O que significa isto, pastor? Que nós não podemos se utilizar ou se refugiar na verdade para machucar ou ferir quem quer que seja. A verdade deve ser buscada, deve ser vivida, deve ser ensinada, mas a verdade não tem que ser justificativa para a insensibilidade, para a crueldade ou para a insensibilidade. Unam a verdade ao amor, o ensino, a disciplina, a caridade, a disciplina e o ensino bíblico, a compaixão. Há muitos irmãos que dizem, eu estou com a verdade. A verdade significa também e principalmente o amor e a sensibilidade para com os nossos irmãos. É por isso que Paulo diz, não há verdade sem amor, seguindo a verdade em amor. Cresçamos. Veja que o objetivo de Paulo é crescimento para a igreja. Por que você está estagnado? Por que você permanece estagnado? Por que você não tem planejado um crescimento na sua vida espiritual? Vai esperar para mais um ano? É no próximo ano? É no próximo mês? É na próxima vida? Como se ela existisse? Nós temos o hoje, o agora. E o Senhor nos chama a uma vida de compromisso, a uma vida de responsabilidade, a uma vida de crescimento. Use os instrumentos que lhe foram dados. Use os meios de graça que lhes foram concedidos. A palavra, os sacramentos, a leitura,
a exposição, a edificação, a meditação, a oração, o jejum, a solitude, todas as disciplinas espirituais, comunitárias, internas, externas. Você e eu precisamos nos tomar dessa responsabilidade com o nosso interior, com a nossa vida, com a nossa comunidade, com o nosso corpo, até que todos sejamos levados a esse crescimento, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A referência é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Meu irmão, você não pode passar um dia da sua vida sem estar buscando tornar-se semelhante a Jesus, porque Ele é o alvo da nossa existência terrena, nos tornarmos semelhantes a Ele. Você e eu precisamos nos acostumar com as exigências de Jesus se queremos viver com Ele por toda a nossa vida. Como pode alguém que deseja viver toda a eternidade ao lado de Deus não se importar com as coisas que hoje são tão importantes para Ele, que Ele nos ensina? O apóstolo João vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os mandamentos de Deus não são pesados, nós temos dito isso aqui com insistência. Os mandamentos de Deus são vida. A lei de Deus é boa, é para nossa edificação. A lei de Deus, ela não nos salva, mas a lei de Deus é a trilha que nós recebemos do Pai para andarmos dentro do propósito dele. O que nos traz para dentro desse propósito é a aliança, é o pacto. Não é a lei que nos traz para dentro dessa relação com Deus, mas é a lei é o guia de jornada para a vida no pacto, para a vida na aliança, para a vida com Deus. Então nós estamos aqui sendo levados à perfeição, até que nos tornemos semelhantes ao nosso próprio Senhor Jesus. E ele continua no versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Veja comigo, bem ajustado. Nós precisamos estar bem ajustados, e não apenas ajustados, consolidados, pelo auxílio de toda a junta, cada parte do corpo que mutuamente sustenta o outro. Lembra que eu falei de darmos suporte uns aos outros? As juntas sustentam os ossos e dão a ele a mobilidade para andar. Seja qual for o seu lugar dentro do corpo de Cristo, você é responsável por dar mobilidade, condições para que o seu irmão possa andar e para que você mesmo ande. Então Paulo diz, pelo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, ou seja, o crescimento é interno, externo, mas também é autônomo. Nós temos o nosso próprio crescimento como igreja, como célula do corpo de Cristo aqui, como comunidade espiritual plantada nesse lugar. O nosso crescimento vem dessa sincronia, dessa harmonia, dessa justa medida de todas as coisas na qual cada um cumpre o seu papel, e aí há aumento e edificação de si mesmo e de toda a comunidade. E mais uma vez Paulo diz em amor, porque não se pode pretender que haja um crescimento da comunidade passando-se por cima do outro, expondo o outro, magoando o outro, ferindo a comunidade. A comunidade ferida não cresce. A comunidade dividida não cresce. A comunidade onde há disputas não cresce. Onde há dissensões não cresce. Todos precisamos estar unidos como igreja. E ao estarmos unidos, toda a igreja sofrerá um crescimento. Aliás, sofrerá não, receberá um crescimento autônomo, vigoroso, um crescimento que redunde em glórias ao próprio Deus,
que é o que nós vamos ver aqui claramente. Cada um cumpre o seu papel, cada um tem a sua parcela de contribuição. Todas as coisas que foram feitas aqui visam o crescimento, não a procrastinação, não a estagnação, não visam a acomodação, a autoexaltação ou a preocupação apenas conosco, mas o crescimento e o crescimento da comunidade toda, e não apenas da comunidade, mas da Igreja de Cristo, de forma geral, mundial. Nós trabalhamos para isso. Deus nos chamou para isso. Isso é ser igreja. De forma que eu concluo o meu estudo de hoje dizendo: olha, meu irmão, minha irmã, nós somos a Igreja de Cristo. Ele nos chamou para um serviço. Ele nos colocou no ministério. Todos nós. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Cada um de nós vai efetuar a sua parte. Cada um é chamado para edificação mútua e para edificação do outro. Para edificação do outro, que é edificação mútua também. Mas também a auto-edificação. Cada um de nós, em Cristo Jesus, podemos fazer disso uma realidade. Em amor, segundo o que Paulo nos diz. Vamos falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe meus irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão doentes nos hospitais, que estão desanimados, que estão desempregados, que estão com o coração aflito, que estão com a alma amargurada, que não desejam e nem buscam nenhum tipo de crescimento para a sua vida espiritual. Pai, no nome de Jesus, transforma essas pessoas. Abençoe os teus filhos. Renove as suas forças. Estabeleça o teu reino, a sua vontade, o seu propósito, a sua plena, total vontade na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Abençoe meus irmãos. Abençoe os meus amigos, a cada um que nos escuta. Senhor, essa casa que abriu-se para ouvir a tua palavra. Senhor, esse irmão, essa irmã, essas pessoas, alcance a cada um, Pai. No nome de Jesus, derrame graça e misericórdia sobre cada um. No nome de Jesus, eu te imploro, eu te suplico, em nome de Jesus, e que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e sempre. Amém e amém. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as nossas vidas e que você possa continuar crescendo na palavra do Senhor. Na quinta-feira temos mais uma live no nosso Instagram, IP da Cidade. Nosso Instagram. Teremos uma live sobre oração, espiritualidade e a nossa referência é São João da Cruz. Você vai estar conosco e vai ser edificado. Deus te abençoe. Deus cuide de você. Deus cuide da sua família. Amém e amém.